Hoje, ainda falando de saúde, hoje é um dia que trata da questão do lúpus. É o Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus. Uma doença sem cura, de difícil diagnóstico, que afeta cerca de 200 mil pessoas no Brasil. Mesmo assim, muitos pacientes ainda sofrem justamente por conta da falta de informação. Quem vê a Lilian hoje maquiada e sorridente não imagina a luta que ela passou e as dificuldades que ainda enfrenta para levar uma vida normal. Ela foi diagnosticada com lúpus, uma doença autoimune, onde o sistema imunológico da pessoa começa a atacar os órgãos do próprio corpo, causando danos e inflamações. Os sintomas começaram quando ela tinha 12 anos, mas o diagnóstico demorou para sair. Os médicos não descobriam o que estava causando os sintomas. Nessas fotos, ela aparece sem cabelos. Na busca pelo tratamento certo, Lilian passou por 2 cirurgias desnecessárias por causa das dores. Eu tive bastante problemas articulares, né? Começando pela mandíbula, articulações grandes, como a parte dos pés, joelhos, quadril, toda a área torácica, né? Os braços, as mãos, punhos. Épocas melhoravam, épocas davam uma piorada. Lá por 95, 96 eu tive anemia muito forte, muito severa. A médica até falou que se não cuidasse virava uma leucemia. Foi descoberto uns tumores no fígado, umas lesões na boca. Parecia que tinha areia dentro do olho, uma questão assim que secava, parece muito o olho, né? Também sangramento urinário, né? Também foi um fator que apareceu. Eu não tinha manchas até então, né? Até que eu comecei o tratamento do lúpus eu não tive manchas, elas começaram depois. Lilian não está sozinha. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, estima-se que no país cerca de 200 mil pessoas sofrem com o lúpus. No mundo, esse número aumenta para 5 milhões. De acordo com a médica reumatologista, diagnosticar o lúpus é realmente difícil. Não existe assim um exame só que identifique. O exame mais clássico que existe, que é conhecido como o exame do lúpus, que é o motivo pelo qual a gente recebe os pacientes no consultório falando que tem lúpus, é o exame do FAN, que é o fator antinúcleo. Mas o diagnóstico do lúpus ele é dado, na verdade, através de uma série de conjunto de sinais, de sintomas clínicos, de manifestações, junto com, muitas vezes, esse exame e outras alterações laboratoriais. A gente chama isso de critérios classificatórios, na verdade. Embora o FAN possa ser positivo em pessoas saudáveis, embora o FAN positivo não signifique lúpus. Existem uma série de outras doenças autoimunes que também cursam com FAN positivo, inclusive tratadas pelos reumatologistas também. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a doença afeta 80% dos pacientes com problemas de pele. Além de se manifestar de forma crônica e silenciosa, ela também pode levar à morte. O tratamento do lúpus a gente faz então através dos imunossupressores, quando a doença está em atividade. E depende muito da gravidade da manifestação. Então, uma pessoa que tenha lúpus e tenha problema no rim, por exemplo, né, ou um problema no pulmão, ou um problema no cérebro, ela vai precisar de imunossupressores mais fortes. Muitas vezes eles são feitos através de tratamentos na veia e precisam muitas vezes ser hospitalizadas por conta disso. Roseli foi diagnosticada ainda jovem, aos 26 anos. Além de ter que lidar com o problema da autoestima, também precisou vencer o preconceito. Um dia a gente está bem, no outro dia a gente já não está. A gente tem que respeitar os limites do nosso corpo. E tem dias que a gente quer fazer alguma coisa, mas o nosso corpo diz, não, hoje não. Hoje não está legal. A gente tem que lutar contra a fadiga sempre, e é onde as pessoas acham que a gente tem preguiça de fazer as coisas. Mas a fadiga do lúpus ela é uma fadiga assim, debilitante, ela é uma fadiga bem forte mesmo. Depois do susto com o diagnóstico, Roseli sofreu com a falta de informações sobre o lúpus. E para ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação, ela decidiu compartilhar a rotina em um blog. A página Viver com Lúpus troca informações sobre o diagnóstico e o tratamento. A gente compartilha informações para a gente se ajudar umas às outras e para as pessoas que estão sendo recém-diagnosticadas agora, para elas verem que não é o fim, que a gente consegue, iniciando o tratamento certinho, se cuidando, fazendo os exercícios físicos, cuidando da alimentação, a gente consegue ter uma vida com uma certa qualidade.
A meta agora é criar uma associação em Joinville, que vai servir como rede de apoio aos pacientes. Quem é portador de lúpus precisa se proteger dos raios ultravioletas. E o uso do protetor com fator 70 é obrigatório no dia a dia. Um produto básico que Lilian não conseguiu pelo SUS. O lúpus é uma doença que você precisa do filtro solar da hora que acorda até a hora que vai dormir, sempre, né? Mesmo dentro de casa, mesmo em dia nublado, tem que ter proteção solar. A gente esquece o cabelo, então tem que usar couro cabeludo, usar sombrinha, usar chapéu, boné, sempre. Então, assim, o filtro solar, se ele viesse pelo SUS, ele ajudaria em muitas situações, né? Porque o fator 70, 80, 90 que a gente tem que usar no rosto, né? É caro, é muito salgado o preço, né?